4 horas e avançamos agora para de Algodres, moderação de Luís Batista Martins. Boa tarde, continuamos hoje com o ciclo de debates com os candidatos a todas as câmaras municipais do Distrito da Guarda. Hoje discutimos o Conselho de Fornos de Algodres, convidámos todos os candidatos à Câmara Municipal de Fornos de Algodres, mas infelizmente só contamos com a presença do candidato do Partido Socialista, Alexandre Lote. Apesar das muitas tentativas e insistência para virem debater connosco o presente e o futuro de Fornos de Algodres, Rui Furtado, do PSD, denegou o convite, o mesmo sucedendo com Rui Ferreira, do Chega, e com Joaquim Almeida, da CDU. Lamentamos, pois, que não seja possível ter connosco os candidatos da oposição, até porque, como bem sabemos, debater é a essência da democracia. E eleições não é apresentarmos-nos apenas em cartazes, com fotografias muito bonitas, também é discutir as ideias, os projetos, sem nos escondermos. Este debate será, pois, mais uma entrevista sobre as propostas do candidato do PS à Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote. O município de Fornos de Algodres tem 4.400 habitantes. Desde 2021 perdeu 19 habitantes, ou seja, uma variação populacional negativa de 0,4%. Mas nos últimos 4 anos, Fornos de Algodres perdeu apenas 19 habitantes. Nos anos anteriores, o despovoamento foi muito mais intenso e efetivo, em especial nas aldeias do concelho. Em 2021, o PS ganhou, com 60,33% dos votos, a aliança PSD-CDS teve 34,24% e a CDU ficou-se pelos 1,33%. Assim, nos últimos 4 anos, o executivo de Fornos de Algodres foi de maioria socialista, com 3 mandatos, enquanto o PSD teve 2 vereadores na oposição. António Fonseca foi o presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres durante os últimos 12 anos e, por isso, não pode candidatar-se a novo mandato. O candidato é Alexandre Lote, pelo Partido Socialista. Bom dia, Alexandre Lote. Quando se fala de gestão autárquica de Fornos de Algodres, queiramos ou não, acabamos logo por falar ou por começar a pensar num anátema, que é o anátema da dívida, que é um monstro que continua a estar no centro da governação da autarquia. Explique-nos lá, de uma vez por todas, a origem, os valores e como é que Fornos tem convivido com as dificuldades financeiras provocadas pela famosa dívida. Antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos, em especial aos ouvintes da Rádio Altitude, e dizer que é para mim um gosto, um privilégio poder estar aqui neste debate que se transformou numa entrevista para apresentar aquilo que são as minhas ideias e o balanço daquilo que fizemos nos últimos 4 anos ou mesmo nos últimos 12 anos à frente da Câmara Municipal. Obviamente lamento que não estejam os outros candidatos, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de conseguirmos debater as nossas ideias, defender os nossos pontos de vista com respeito. Infelizmente isso não acontece e, portanto, eu darei conta daquilo que são as minhas propostas e o meu balanço em relação àquilo que foram os nossos mandatos. Começando na questão da dívida. De facto, a origem da dívida é algo que agentes de Fornos não conseguem compreender, é algo que está por explicar, porque os concelhos à volta de Fornos de Algodres têm exatamente os mesmos equipamentos e os mesmos serviços que Fornos de Algodres têm, a única coisa que não têm é a dívida que nós temos. Uma dívida que, quando chegámos à Câmara Municipal, rondava em contabilidade registada os 33,8, portanto 34 milhões de euros. Ainda encontramos mais 2 milhões de euros em passivos contingentes, o que fazia com que nós mensalmente tivéssemos encargos com o serviço de dívida, ouçam bem, 220 mil euros por mês de encargos com o serviço de dívida. 220 mil euros por mês é o equivalente a 2 milhões e meio, mais coisa menos coisa, por ano, num orçamento que, quando nós chegámos à Câmara Municipal, era de 6 milhões de euros. E, portanto, tornou-se praticamente impossível. Ou seja, por ano pagavam 2,5. 2,5. Isso levava a que o que sobrava era para pagar salários. Sim, basicamente. Os primeiros 2 anos foram duríssimos,
do ponto de vista da gestão da Câmara Municipal. Tivemos nos nossos funcionários um apoio extraordinário, nas gentes de Fornos de Algodres um apoio incrível, e mesmo assim conseguimos recuperar algumas tradições, diria, que tínhamos perdido também nos últimos 4 anos, porque se é verdade que nos deixaram uma dívida monstruosa, também nos deixaram um legado muito pouco ambicioso. Já vamos falar desse legado. Comecemos por tentar perceber como é que, em que é que se investiu, o que é que foi feito no Conselho para se gastar, para se investir, para se utilizar tantos recursos financeiros. Ninguém tem explicação. Na verdade é que ninguém tem explicação para isso. Olhamos para os concelhos à nossa volta, nós normalmente damos o exemplo da Guiar da Beira e Celurico da Beira. O que é que a Guiar e Celurico da Beira não têm em que Fornos têm, a não ser a dívida? E, portanto, isso é algo que o PSD nunca conseguiu explicar. Hoje também não está cá ninguém para nos poder explicar e, portanto, a mim cumpre-me falar daquilo que tivemos de fazer, que foi gerir bem a dívida. O Presidente conseguiu depois renegociar essa dívida de modo a conseguirmos ter um serviço de dívida mais baixo que é aquele que hoje temos, mas mesmo assim pagamos à volta de 100 mil euros por mês, o que para um concelho como o de Fornos de Algodres, eu costumo dizer que de longe somos o concelho que por habitante mais esforço de pagamento de dívida temos no país. E para isso... os nossos ouvintes perceberem, Fornos de Algodres teve uma situação, de certa forma, como aquela que Portugal viveu com a Troika, que é o próprio Ministério das Finanças estar a ter o cuidado de estar atento e a controlar as despesas de Fornos, certo? Sim, ainda hoje. Ainda hoje, até 2052, de acordo com o plano que temos, nós teremos esse controlo. É evidente que nós procuraremos antecipar essa data. A Troika ainda está em Fornos. Sim, a Troika está, e até posso partilhar convosco um episódio que nós tivemos na primeira reunião com o Fundo de Apoio Municipal, quando fomos renegociar a dívida, em que nessa reunião ao lado estava mesmo os representantes da Troika a discutir as medidas para os municípios portugueses, e identificaram que havia um município que rebentava com todos os rácios de dívida que a Troika já tinha analisado em qualquer país europeu. E os elementos da Troika chamaram os representantes do governo português, disseram que havia ali um problema grave com o município, mas que, dada a dimensão da dívida, do rácio de dívida que lhe estava a ser calculado, era para eles evidente que aquilo só podia ser um dos maiores municípios portugueses. E quando os representantes portugueses veem qual é o município que lhes foi apresentado, foi o município de Fornos de Algodres. Nisso Fornos é grande. Infelizmente, nisso Fornos era grande. Era grande na dívida, era grande numa imagem de irresponsabilidade ao nível da gestão financeira, e nós conseguimos reverter isso. Demos credibilidade à Câmara. Felizmente as pessoas hoje, as entidades confiam em nós. Tínhamos prazos de pagamento altíssimos aos nossos fornecedores que conseguimos reduzir de forma drástica e, portanto, do ponto de vista da gestão, acho que fizemos um trabalho exemplar. Isso implicou o que ao longo destes anos? Implicou que muitas das nossas prioridades fossem sido, não diria castradas, mas houve uma dificuldade muito maior de realizar investimento. É evidente que quando temos um volume de dívida desta dimensão, isso gera dificuldades no processo de decisão política, porque as prioridades têm que ser definidas em função da verba que sobra do serviço de dívida, e isso de facto castrou-nos muitas das oportunidades que tivemos, mas nós tivemos a capacidade e a inteligência de aumentar o orçamento municipal, participando em praticamente tudo o que era projetos europeus. O facto de termos uma dívida tão alta faz com que tenhamos ainda mais necessidade de conseguirmos ir buscar financiamento europeu, seja programas nacionais ou diretamente à União Europeia, e fizemos-lo muito bem. E julgo que se conseguimos o que conseguimos nestes 12 anos foi porque tivemos a capacidade e a inteligência de, recorrendo aos fundos europeus, conseguir equilibrar com os municípios ao lado. O que é que Alexandre Lotter, porventura, gostaria de ter visto acontecer, ou gostaria de ter visto ser feito, e que essa dívida terá, de forma decisiva, impedido? O investimento eu diria que a dívida não nos dificultou. Há um investimento que nós gostávamos de ter conseguido e não conseguimos. Não foi tanto por causa da questão da dívida, foi por causa do processo difícil que herdámos na questão da zona industrial de Juncais, mas eventualmente poderíamos ter investido sobretudo mais em habitação. Podíamos ter sido muito mais ambiciosos, sobretudo ao nível de benefícios fiscais para a instalação de empresas ou apoio direto à criação de emprego no nosso concelho.
E, portanto, esses dois projetos, sendo que a zona industrial não teve tanto a ver com o facto da dívida, teve a ver com o processo que herdámos, um processo muito difícil que ainda hoje estamos a procurar resolver, mas eu diria que o facto de termos uma dívida tão alta impediu-nos, sobretudo, de, ponto número 1, diminuir a carga fiscal sobre as empresas e as famílias, e ponto número 2, de apoiar diretamente a economia no nosso concelho, porque o FAM não nos permite fazê-lo em função da dívida que temos. Para lá da dívida, que de certa forma escrutinámos aqui, como é que está o Concelho de Fornos de Algodres, em termos gerais e, em concreto, em termos financeiros? Em termos financeiros, é evidente que quem viveu a realidade que eu vivi em 2013 pode olhar para o futuro com esperança, porque se é evidente que pagar 100 mil euros por mês é um valor elevadíssimo, não é menos verdade que se o conseguimos fazer até aqui e apresentar trabalho, não conseguiremos seguramente no futuro continuar a fazê-lo. O Concelho hoje é um Concelho que é respeitado, é um Concelho em que felizmente nos últimos 2 anos invertemos a tendência de perda populacional que o Luís falou no início, na sua introdução. É um concelho, sobretudo, em que os jovens... quando chegámos à Câmara em 2013, os jovens olhavam para o concelho como algo em que seria difícil de construir o seu projeto de vida. E hoje os jovens querem, de facto, eu sinto isso quando falo com eles, havendo oportunidades, os jovens querem ficar em Fornos de Algodres. É evidente que o processo de aumento dos custos de vida nos grandes centros urbanos também contribuiu para isso, mas o investimento que nós fizemos na juventude, o investimento que fizemos na educação, o investimento que fizemos na ação social, entre outros, são a garantia de que os jovens podem olhar para o concelho com mais orgulho. Os jovens deixaram de ver o concelho nos órgãos de comunicação social pelas más razões e passaram a ver Fornos de Algodres ser motivo de referência, e quantas vezes eu vim aqui à Rádio Altitude enaltecer projetos que nós fizemos. Portanto, os jovens começaram a ter uma imagem positiva da sua terra. E isso foi decisivo para que eles hoje queiram ficar em Fornos de Algodres. O Concelho de Fornos de Algodres hoje tem 91 alunos, pelo menos são os dados de referência 2023-2024. Os alunos matriculados no secundário em Fornos de Algodres, 91 alunos. Pouca juventude. É este um problema? Não, nós estamos... Muito envelhecimento e pouca juventude. Nós temos muito envelhecimento, é verdade. Estamos longe dos valores de alguns concelhos à nossa volta, mas isso não nos deixa felizes. Mas a verdade é que estamos hoje também a pagar aquilo que eu estava a falar anteriormente. Nós hoje temos mais crianças no ensino pré-escolar e no ensino primário do que quando entramos para a Câmara Municipal em 2013, e isso vai se refletir daqui a 10 anos quando chegarmos aos alunos do secundário. Nós hoje estamos a pagar exatamente aquilo que eu dizia anteriormente. Houve uma descrença das pessoas no nosso concelho que nós conseguimos de facto reabilitar, e eu julgo que hoje se sente que de facto o concelho está melhor. Entre as vossas propostas está, obviamente, o apoio aos jardins de infância, às escolas básicas. Há 3 jardins de infância e 2 escolas básicas no concelho. Há mais alguma coisa que a candidatura do Partido Socialista queira fazer em Fornos? Sim, nós na educação temos um projeto bastante ambicioso, que já resulta daquilo que vem do passado. Nós construímos a escola em Figueiró da Granja, que era uma necessidade para as crianças que estudam nessa escola, nomeadamente no primeiro ciclo e no jardim de infância. Temos hoje um equipamento ao nível do equipamento que temos em Fornos de Algodres. Queremos também melhorar as condições do jardim de infância na Mochagata, e queremos, sobretudo, melhorar as condições no centro escolar e na escola secundária de Fornos de Algodres, aproveitando o facto de termos sido também considerados uma das escolas prioritárias de intervenção pelo Ministério da Educação. Para além disso, o Concelho de Fornos investe como ninguém na questão das licenças da Escola Virtual da Porta Editora. É o único concelho que eu conheço que oferece a licença a todos os alunos do 1º ao 12º ano, e é evidente que os resultados que nós apresentamos em matéria de educação são decisivos também para fixar pessoas, porque quando falamos em trazer pessoas que têm a ligação ao nosso concelho, que possam estar imigradas e queiram voltar a Fornos de Algodres, se tiverem filhos, a primeira coisa para onde vão olhar é para a educação, se é de qualidade ou não é de qualidade no nosso concelho. E é por isso que nós investimos tanto na educação, porque estamos a investir no futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, mas sobretudo porque temos a certeza absoluta que também do ponto de vista económico é um fator diferenciador para atrair pessoas para o território. Para a juventude também há os eventos, que a animação, em termos de propostas,
O que é que pensam fazer por forma a que os jovens que estão em Fornos não fiquem com a sensação de isolamento? Sim, nós na juventude, para além da animação, que é algo que resulta também da política cultural que o município tem, nós temos uma cultura de participação muito forte. Nós somos o único município da comunidade intermunicipal que tem um Parlamento Jovem Municipal, não aquele Parlamento Jovem que é organizado pela Assembleia da República, mas o Parlamento Jovem Municipal, em que os nossos jovens vão à Casa da Democracia no Conselho, à Assembleia Municipal, apresentar as suas propostas, votar as suas propostas e o município depois executa as propostas que eles apresentaram. E para além disso, levamos esses jovens, não todos, mas 10 desses jovens vão a Bruxelas conhecer as instituições europeias para assim também fomentarmos cada vez mais a sua participação. E nós, para o futuro dos nossos jovens, nós temos a questão da habitação, que é uma prioridade para nós, a questão de... Eu julgo que nós temos que ser capazes de os colocar mais vezes a conversar uns com os outros, até a nível regional, e é por isso que nós defendemos que, para além do Conselho Municipal da Juventude, é fundamental e nós queremos ser mesmo o impulsionador dessa medida a nível da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, da criação de um Conselho Intermunicipal da Juventude, em que a CIM-RBSE tem a responsabilidade de criar esse conselho para conseguirmos colocar os jovens com diferentes sensibilidades políticas a discutir aquilo que é a prioridade para o seu futuro. Porque não há ninguém que consiga desenhar melhor as políticas do futuro do que os próprios jovens, ouvindo as suas necessidades. E, portanto, nós a questão da habitação é prioritária, a questão da educação, nós também temos subsídios de apoio à natalidade para as crianças nascidas em Fornos de Algodres e de maneira que eu diria que nós, em termos de política da juventude, somos um exemplo e queremos mesmo criar condições, é uma ambição que nós temos para em 2030 podermos apresentar uma candidatura à capital jovem do país. Como é que um concelho envelhecido, com as aldeias cada vez com menos pessoas, um despovoamento generalizado, tem um projeto desses? Como é que vai poder executar um projeto assim? Temos que ter ambição, temos que... O Fornos de Algodres já demonstrou ao longo dos últimos anos que é possível competir com os melhores municípios do país em qualquer área. Fizemos-lo no ambiente, fizemos-lo na ação social e, portanto, na juventude também é possível fazê-lo. E é possível fazê-lo porque nós acreditamos muito nos nossos jovens, acreditamos muito na nossa capacidade de os mobilizar em torno de projetos que poderão ser diferenciadores e, portanto, temos equipamentos à altura para poder dinamizar e assim criar condições para que, de facto, o Fornos de Algodres se constitua como a capital da juventude em 2030, até porque há outro projeto que nós queremos lançar, que é um espaço de coworking absolutamente inovador no Centro Cultural Dr. António Menano, que para além do espaço de coworking queremos que funcione como um centro de estudo de noite, porque foi algo que nos foi pedido pelos nossos jovens, porque não têm nenhum espaço para estudar à noite no Conselho e hoje em dia com a inteligência artificial e com a domótica é perfeitamente possível fazermos a gestão de um espaço à noite sem termos funcionário presente nesse espaço. E, portanto, nós ouvimos muitos jovens no nosso Conselho e vamos investir bastante na questão da juventude, porque é uma ambição que temos. Já conseguimos também, quando toda a gente dizia que era impossível termos o reconhecimento da Unicef como uma cidade amiga das crianças, há poucos concelhos no nosso distrito com esse reconhecimento, conseguimos-lo e não tenho dúvida nenhuma de que vamos conseguir também apresentar esta candidatura. Já vamos falar de economia e emprego, até porque sem emprego os jovens não podem querer viver no Concelho de Fornos ou onde seja, mas antes falemos da habitação, afinal de contas, o primeiro direito, como estamos de habitação em Fornos de Algodres. Sei que o candidato Alexandre Lote apresentou precisamente uma proposta em relação à criação das residências Marquês de Tomar. Como é que vai funcionar? O que é que já foi feito? O que é que vai fazer falta fazer? O nosso programa de habitação tem como linhas orientadoras 3 eixos principais. O primeiro, garantir habitação digna às pessoas com mais dificuldades socioeconómicas, e aí entra o programa O Primeiro Direito. Nós estamos hoje a reabilitar o bairro do Ténis, que foi mais uma herança que o PSD nos deixou, que foi um complexo
com 12 apartamentos que se encontrava inacabado, uma situação dificílima de resolução. Nós finalmente conseguimos resolver a situação e estamos neste momento em obra para conseguir devolver aquele espaço à comunidade fornense, e vamos também intervir junto dos beneficiários diretos, perto de 25 beneficiários diretos que vão ver as suas habitações reabilitadas, assim o IRU consiga dar resposta em tempo útil àquilo que são os nossos projetos e as nossas ambições. Depois temos uma outra vertente que tem a ver com a questão da classe média. Nós queremos muito disponibilizar habitação para a classe média, no âmbito da habitação acessível, e aí temos 3 projetos que são muito importantes. Temos a reabilitação, a requalificação das antigas casas dos magistrados, que está pronto para ser lançado. Temos as residências da Estrada Nacional 16, que é um conjunto de 8 apartamentos que nós vamos colocar no arrendamento acessível, e depois temos as habitações Marquês de Tomar, que são mais 7 apartamentos que iremos colocar na habitação acessível. Têm que ser reabilitados, não é? Sim, mas nós já temos o projeto e estamos em E condições... financiamentos? Temos parte da verba está alocada no âmbito dos acordos que o IRU fez com o município de Fornos de Algodres. É evidente que os atrasos na resposta do IRU fazem com que depois os projetos subam de valor, porque o mercado da construção está constantemente em evolução positiva e há necessidade, de facto, de ter um reforço de verbas para conseguirmos concretizar os projetos, mas atendendo àquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro, parece que dinheiro não vai ser problema e, portanto, para projetos bons, como se costuma dizer na CCDR, não haverá falta de dinheiro, e nós apresentamos 3 projetos de inegável qualidade. E depois a habitação para os jovens, nós queremos criar alguns programas que lhes garantam o arrendamento a custos. Eu costumo falar ao arrendamento acessível e a renda moderada, que são coisas diferentes. A renda moderada tem a ver com o facto dos municípios poderem fixar um valor por tipologia de apartamento. O arrendamento acessível, que é aquele que é financiado, permite que a classe média tenha rendas 20% abaixo daquilo que é o preço de mercado, o que, se o mercado continuar a evoluir conforme tem evoluído nos últimos anos, pode continuar a ser um problema, e, portanto, é importante que comecemos a pensar na questão da renda moderada, porque é um conceito que deve entrar nas políticas de habitação nacionais. Podemos dizer que não há problemas de habitação no presente ou nem por isso? Não, existem. Há problemas de habitação e por isso é que estamos a investir fortemente na questão da habitação. O bairro do Ténis vai dar resposta a muitas pessoas que estão em situação vulnerável. A reabilitação dos beneficiários diretos vai dar resposta também a muitas pessoas que têm situações... Mas pode ser um compromisso de Alexandre Lote que durante os próximos 4 anos as dificuldades que possa haver para quem queira viver em Fornos, seja de Fornos ou novos residentes, claro. Não vai ter problemas em encontrar habitação a preços médios, digamos assim? Não, eu não consigo comprometer-me com algo que eu não consigo controlar. Eu consigo comprometer-me é que estes investimentos serão feitos assim o IRU consiga encontrar forma de os financiar, e no caso da Marquês de Tomar e da Casa dos Magistrados isso está conseguido, tal como no bairro do Ténis, e julgo que o iremos conseguir também na Estrada Nacional 16, nas residências. Se depois isso vai fazer com que o mercado faça com que o mercado baixe o preço da habitação em Fornos de Algodres ao ponto de a tornar acessível, eu julgo que sim, mas atendendo àquilo que tem sido o histórico, não o consigo garantir daqui a 4 anos, e por isso eu digo que é fundamental que nas políticas de habitação a nível nacional se comece a pensar no conceito da renda moderada e colocando em causa o conceito da renda acessível, porque 20% abaixo do preço de renda daqui a uns anos pode não ser suficiente para uma família da classe média em Portugal. Continuando a pensar na habitação, há também muitas casas de volutas, nomeadamente no mundo rural, mas também na capital do concelho, na vila. A Câmara de Fornos, na sua opinião, deverá ter algum plano, algum programa para reabilitar também as casas de volutas? Sim, nós temos a ARU de Fornos de Algodres delimitada, e há 2 áreas que são críticas na vila de Fornos de Algodres, que é a zona da estação e a parte histórica da vila de Fornos de Algodres. São 2 áreas onde nós teremos que ter um plano específico de recuperação dessas habitações. É evidente que elas são de privados, e isso
obriga a negociação com os próprios para conseguirmos devolver essas habitações, devolver a dignidade a essas habitações, mas eu julgo que o iremos conseguir, e voltamos ao mesmo. Sabendo que existe uma necessidade tão grande de habitação em Fornos de Algodres, temos de ser inteligentes para conseguir conciliar a necessidade de regeneração urbana com a necessidade de habitação digna para alguns agregados mais carenciados. E, portanto, eu julgo que na conjugação destas duas necessidades surgirá os planos de reabilitação, quer da zona histórica e da zona da estação, sendo que a zona da estação terá também eu diria que terá uma oportunidade nos próximos 4 anos. Eu estou convencido que o turismo ferroviário será uma das próximas tendências a nível nacional do ponto de vista da atração de turistas para os territórios. Fornos de Algodres tem a sorte de ter uma estação de caminhos de ferro que foi recentemente reabilitada, falta aos comboios. Era isso é que eu ia certo, perguntar a seguir, já que mas a fala zona da estação tem todo o potencial para o turismo ferroviário. Como o turismo ferroviário como uma aposta que a candidatura quer considerar, como é que vê esta realidade, esta triste realidade, não apenas para Fornos, mas para toda a Beira Alta, de não termos precisamente a linha da Beira Alta ativada por atrasos em algumas zonas na reconstrução? Sim, está-nos a criar enormes constrangimentos. É evidente que eu costumo dizer que ainda bem que está a ser reabilitada, porque era uma necessidade, mas está a demorar demasiado tempo para aquilo que era expectável. Isso está a prejudicar, nomeadamente, o Conselho? Prejudica, obviamente, o Conselho, prejudica a economia, prejudica a nossa capacidade de podermos conseguir mais turistas para o território, e basta dar um exemplo. Eu ainda esta semana fui assinar um auto de recepção de uma candidatura na CCDR em Coimbra, que tem a ver com um projeto que liga 4 municípios: Fornos, Gouveia, Mangualde e Nelas, que é o território do Alto Mondego. Tem a ver com um projeto que nós apresentámos há 2 anos para a animação turística dentro do comboio, para assim conseguirmos promover os territórios, e depois também tem uma componente de sustentabilidade ao nível da mobilidade dentro de cada um dos concelhos, nomeadamente através das bicicletas elétricas, ou seja, a ideia será que quem vier no comboio poder depois ter umas bicicletas elétricas que permite chegar ao alojamento, e do alojamento conhecer os territórios, conjugando isso obviamente com animação, quer no território, quer dentro do comboio. E quando nós fizemos essa candidatura há 2 anos, havia a expectativa da linha abrir dentro de 6 meses. Ora, já passaram 2 anos e a linha ainda não abriu, e isso de facto é um problema. Continuamos sem saber quando é que vai abrir. Sim, continuamos sem saber. Agora dizem-nos que será no final do ano. Oxalá seja, porque é evidente que cria-nos um problema muito grande, porque a falta de circularidade nos comboios hoje em dia cria-nos muita dificuldade, e eu temo muito que mesmo a própria ligação a Espanha possa ser colocada em causa no futuro por estes atrasos, porque pode haver o risco de Espanha optar por outra linha prioritária em função dos atrasos que também existe na linha da Beira Alta. Falando agora de economia, há bocado comentávamos precisamente que sem emprego os jovens não podem ficar em Fornos de Algodres, não podem ficar na região, mas para além disso vemos que há algumas apostas em que porventura faz mais sentido, como é o turismo nomeadamente, não como a panaceia para todos os concelhos, como por vezes algumas pessoas parecem querer ver o turismo, mas de facto, se há atividade onde podemos encontrar dados ou indicadores muito positivos em relação à atividade turística, é em Fornos, onde há, por exemplo, um grande hotel, e há cada vez mais a ambição de atrair turistas, até pela relação que tem com a Serra da Estrela e as boas acessibilidades. Fornos é, afinal de contas, uma vila assente praticamente na autoestrada. O que é que a candidatura de Alexandre Rote vai fazer para que o Concelho de Fornos possa atrair mais visitantes e possa rentabilizar mais o investimento no turismo de que, de certa forma, já falava atrás? Sim, nós no turismo fizemos um investimento muito grande nos últimos anos. Nós requalificámos o centro interpretativo de Fornos de Algodres a expensas próprias, com fundos próprios. Investimos perto de 100 mil euros na requalificação do nosso antigo CIAFA, e hoje temos um equipamento moderno que pode funcionar perfeitamente como porta de entrada para o Concelho de Fornos de Algodres. Está neste momento até a ser intervencionado novamente para conseguirmos dar mobilidade às pessoas, que era outra das dificuldades que existia naquele equipamento.
mas fizemos-lo com fundos próprios e sem financiamento, porque no anterior quadro comunitário havia os famosos mapeamentos e a Direção-Geral de Cultura decidiu deixar de fora um equipamento daquela importância para o território, não só de Fornos de Algodres, mas para a região, em função daquilo que é o património arqueológico riquíssimo que o Concelho de Fornos de Algodres tem. Entretanto, também investimos muito na questão criámos uma plataforma nova, que é o Visite Fornos de Algodres, onde as pessoas podem ter acesso a toda a informação a tempo e horas, os contactos dos nossos operadores, os restaurantes, o que podem fazer em cada uma das nossas localidades, e estreitámos relações também com as unidades hoteleiras. Criámos o Conselho Municipal de Turismo, onde temos presente todos os operadores turísticos do Concelho de Fornos de Algodres, e com eles vamos construindo uma estratégia de turismo que tem dado bons resultados, como mostram os indicadores. Nós temos hoje muito mais dormidas do que tínhamos em 2013, temos muito mais equipamentos do que tínhamos em 2013, e a verdade é que também temos muito mais eventos do que tínhamos em 2013, e quando ouço pessoas criticar alguns eventos que nós realizamos, a pergunta que se deve fazer é qual é que deixariam de fazer. Porque só quem não estiver atento à realidade de Fornos de Algodres é que pode criticar ou a Feira do Queijo, ou o Fornos de Algodres Youth Cup, que mete 1.200 miúdos, e portanto percebemos logo o impacto que isso tem nas suas famílias durante 2 fins de semana no nosso concelho, o Festival da Biodiversidade, as festas em honra da Nossa Senhora da Graça, ou mesmo a questão da Rota das Formigas. E de maneira que o investimento na cultura é fundamental também na parte do turismo e depois da qualificação da oferta. Nós também fizemos um protocolo com a Escola Superior de Turismo de Coimbra e estamos a qualificar a oferta a nível local, dando formação seja aos recepcionistas, seja às entidades a nível de marketing e publicidade, porque consideramos que um destino como Fornos de Algodres que não saiba comunicar aquilo que são as suas mais-valias, e o Luís falou de uma muito importante, que é a questão da localização. Há muita gente que não sabe, mas Fornos de Algodres tem a capacidade facilmente para um turista poder visitar o Douro, poder visitar a Serra, poder visitar Coimbra ou o Porto. Estamos sempre a falar de distâncias inferiores a 1 hora e 45 minutos. E isso tem um potencial muito grande e tem que ser bem vendido, e é por isso que nós queremos continuar a apostar muito forte na promoção do destino, queremos reforçar o projeto Visite Fornos e dar cada vez mais autenticidade àquilo que é o nosso território. Falou do Visite Fornos, também há, o município tem uma loja online, nomeadamente de produtos agrícolas, de grande sucesso. Esse é um projeto para continuar, é um projeto para incentivar, para replicar, porventura, com mais produtos? Sim, esse é um projeto vencedor. É um projeto que na pandemia colocou no mercado, quando os nossos agricultores, sobretudo os produtores de queijo, tinham dificuldade porque não se podia contactar com pessoas, conseguiu colocar no mercado mais de 1,5 toneladas de queijo em todo o país. É evidente que temos dificuldade em enviar para o estrangeiro em função da tipologia do produto, nomeadamente do queijo da Serra da Estrela, mas é uma aposta ganha, que vai ser replicada não para outros produtos, mas para outro tipo de serviços. Nós tivemos também aprovada a candidatura do bairro comercial digital, estamos a prepará-lo em Fornos de Algodres para ser algo que vai estar ao serviço dos nossos comerciantes e com os nossos comerciantes. Já temos feita, praticamente concluída, a plataforma em que irá assentar essa virtualização do comércio que temos hoje em Fornos de Algodres, e vai ser muito pessoalizado no comerciante, porque nós acreditamos muito que, tal como a loja do Bom Sabor da Serra, as pessoas ligam-se através do lado emocional e não tanto do lado transacional. E quando procuramos digitalizar o nosso comércio, nós temos que ir muito à questão emocional para conseguirmos assim ter clientes e ligação àquilo que são os nossos comerciantes, e não tenho dúvida nenhuma que vai ser um projeto que irá orgulhar todos os fornenses. Para além do Bom Sabor da Serra, a aposta na economia também é uma aposta tradicional, digamos assim, que é, nomeadamente, no Parque Industrial de Fornos, haver empresas, nomeadamente agroindustrial, mas de outros setores também. Quais é que são as propostas que Alexandre Lote tem para desenvolver, para promover, para atrair mais investimento, mais empresas para Fornos? Nós, do ponto de vista da parte económica, nós temos um projeto que é o Fornos Business Park, que queremos implementar nos próximos 4 anos. E esse projeto tem como objetivo, ponto número 1, requalificar
e verificar com os atuais empresários que estão instalados na zona industrial de Fornos de Algodres quais são as necessidades que existem para tornar os seus negócios ainda mais rentáveis do que aquilo que eles são neste momento. Precisamos de reunir com aqueles que têm os lotes por utilizar do ponto de vista industrial, perceber que oportunidades é que poderão surgir para conseguirmos dar dinâmica a esses espaços e, portanto, a primeira parte do Fornos Business Park resulta muito da necessidade de nós podermos intervencionar a zona industrial de Fornos de Algodres. Depois, a segunda fase, que é a questão da zona industrial de Juncais, é um processo que se arrasta há demasiado tempo e que finalmente estamos a concluir o recap depois de termos a estratégia de impacto ambiental aprovada pelas diferentes entidades. Temos agora o relatório de conformidade ambiental. Fazer uma zona industrial é um processo que é muito moroso e muito difícil e estou convencido que o próximo passo será irmos atrás de financiamento para os 4,5 milhões de euros que precisamos para fazer a zona industrial de Juncais. Já temos no pacto da comunidade intermunicipal e seguramente que teremos que falar com o Governo para conseguirmos ir buscar o que falta, sendo que, obviamente, o município terá que participar com a sua parte, como resulta de qualquer programa comunitário. Depois temos o espaço de coworking, que é fundamental para nós conseguirmos atrair pessoas e conseguirmos criar dinamismo económico em Fornos de Algodres. E, por último, nada disto funciona se nós não tivermos um gabinete de apoio ao investidor. Nós, nos últimos anos, estabelecemos uma parceria estratégica com a Unerga, que foi muito valorizada pelos nossos empresários, e queremos que também com a Unerga e, eventualmente, com algumas instituições do ensino superior da região, criar este gabinete de apoio ao investidor também alavancado, obviamente, e alicerçado nos nossos funcionários, para conseguirmos dar uma resposta a quem quer investir e também a quem já investiu e está a construir o seu negócio, o seu projeto de vida em Fornos de Algodres. Para além do bom sabor da serra, também há o mercado municipal e essa é outra grande aposta que o município tem, ou pelo menos Alexandre Lote quer que venha a ser um novo mercado municipal, uma nova dinâmica, pelo menos, para o mercado municipal de Fornos. Sim, era uma ambição antiga que existia em Fornos de Algodres, de termos um mercado municipal que fosse um espaço polivalente, que permitisse que o Conselho não ficasse dependente de boas ou más condições climatéricas para a realização de atividades e, portanto, a requalificação que nós fizemos no último mandato dá-nos agora uma responsabilidade maior. As pessoas, eu julgo que agentes de Fornos de Algodres estão felizes e revêem-se na requalificação que fizemos e agora entramos numa nova fase que é a responsabilidade de dar vida àquele espaço. E dar vida àquele espaço é a capacidade de organizar eventos, como, por exemplo, nós já tivemos um evento de âmbito nacional, que foi a realização do preço certo naquele espaço, que toda a gente dizia que era impossível de realizar, e a verdade é que foi possível realizar. A questão do mercado quinzenal, que hoje é para mim um orgulho verificar que os nossos feirantes dizem que não têm nenhum espaço em mais nenhum ponto do distrito com aquela qualidade para poderem servir as pessoas que visitam o mercado, mas nós precisamos de mais visitantes no mercado e para isso é necessário, obviamente, criar mais dinamismo. É por isso que também estamos a infraestruturar a zona de baixo para criar um ginásio municipal, porque estamos convictos que, tendo um ginásio nas lojas de baixo no mercado, isso também vai trazer dinamismo ao próprio mercado. E depois é preciso muita animação do ponto de vista cultural, com a realização de eventos turísticos. Agora, em março do próximo ano, conseguimos também ter um evento importante do Turismo do Centro, que realizará no mercado municipal de Fornos de Algodres a mostra do Turismo do Centro para todo o país e também julgo que para os nossos vizinhos espanhóis, e de modo que o mercado é de facto uma obra da qual temos muito orgulho e que queremos muito valorizar, porque foi uma aposta ganha do anterior executivo, mas eu julgo que foi uma aposta ganha de todos os fornenses. O que é que Alexandre Lote propõe às pessoas de mais idade, nomeadamente em termos de apoio social, porque sendo um concelho envelhecido, que já nos falou de diferentes apostas que tem para rejuvenescer, para atrair a juventude, para manter os jovens, mas a realidade é que existe muitas pessoas com mais de 65 anos para quem é necessário haver um conjunto de apoios sociais. O que é que têm para fazer nos próximos 4 anos? Sim, se me permitir, antes de ir até à questão dos apoios sociais, se o Luís não se importar, há 3 projetos que eu também gostava de partilhar, que têm muito a ver com algo que eu considero que é importante para o nosso território, que é a ciência e a inovação. E nós, em Fornos de Algodres, também queremos muito que nos próximos 4 anos consigamos
infraestruturar, e é evidente que sem financiamento comunitário não será possível, mas queremos ter um centro tecnológico ligado ao Queijo Serra da Estrela, queremos ter um centro de ciência viva ligado ao Rio Mondego e queremos ter um laboratório criativo na área da ortiga. São 3 projetos que nós consideramos fundamentais para fixar jovens, para gerar economia e sempre numa lógica na qual nós acreditamos e muito, que é na lógica do local para o global. Ou seja, são 3 projetos que pegam obviamente naquilo que nós de melhor temos no nosso território e procuram transportar esses produtos para o mundo e, ao mesmo tempo, criando valor económico para o concelho. Veem a ortiga como uma das coisas melhores. Haverá quem não veja a ortiga como uma coisa boa, porque se pica. Só vê a ortiga como algo que não é bom quem ainda não visitou Fornos de Algodres, porque quem for a Fornos de Algodres rapidamente perceberá que a ortiga é algo extraordinário e que merece muito ser valorizado. Como produto gastronómico. Como produto gastronómico e não só. A ortiga tem imensas utilizações e utilidades. Eu sou farmacêutico e, portanto, poderia falar de algumas delas, até do ponto de vista medicamentoso. Obviamente não irei fazer, mas a ortiga é um produto com um enorme valor que, felizmente, nós temos uma confraria que tem feito um excelente trabalho no Concelho de Fornos de Algodres e em quem nós nos devemos apoiar para conseguir criar cada vez mais produtos e, ao mesmo tempo, gerar mais economia. E temos que ser inteligentes para o conseguir fazer, e daí que nós tenhamos este objetivo de criar um laboratório ligado à área da ortiga, para assim conseguirmos ter mais produtos com valor económico que gerem valor acrescentado para o nosso território. Na questão dos apoios aos nossos idosos, eu julgo que nós somos um dos municípios modelo da região. Nós fomos um dos primeiros municípios a ter o serviço de teleassistência municipal que garante aos nossos idosos segurança e proximidade, mesmo para aqueles que vivem mais isolados, à distância de um botão. Toda a gente conhece hoje em dia como é que funciona o serviço de teleassistência. Nós já o tínhamos e pretendemos reforçá-lo. Nós temos a rede solidária do medicamento, que garante que os idosos têm medicamentos gratuitos em todo o concelho, através de uma parceria com a Associação Dignitude, o programa A Bem. Temos também um projeto de envelhecimento ativo, que é o Fornos Vida, que eu julgo que é quase o ponto ex-libris da relação com o cidadão. Eu costumo dizer que nós temos que respeitar muito quem trabalha a vida inteira, e um concelho que não consegue respeitar as pessoas que trabalharam a vida inteira, dando-lhes dignidade no seu processo de envelhecimento, não é um concelho digno de si próprio. E aquilo que nós temos feito no projeto de envelhecimento ativo no Fornos Vida é algo que, do meu ponto de vista, deveria ser replicado em todo o país, e eu posso até confidenciar que na última visita que nós tivemos, na última atividade que tivemos, foi algo absolutamente inacreditável estarmos na praia de Peniche com os nossos idosos a fazer bodyboard e vermos a quantidade de pessoas que passava por nós a bater palmas. E eu posso-vos mesmo confidenciar que o nosso programa eleitoral resultou muito dessa viagem, o título do nosso programa eleitoral, porque quando entravam na prancha, o monitor dizia-lhe que para onde vocês olham, vocês vão. E o nosso programa eleitoral queria ter exatamente o mesmo nome que tem o nosso slogan da candidatura, que é Juntos Construímos o Futuro, passou a ter a designação Juntos no Olhar, Juntos no Futuro. E porque nós procuramos muito aproveitar cada momento com os nossos idosos para aprendermos também e para valorizar aquilo que eles têm para nos dar. Foram ao mar, desde a Serra, buscar o nome para o programa. É verdade. Já falou, de certa forma, de mobilidade. A Câmara Municipal de Fornos de Algodres surpreendeu-nos apesar das tais dificuldades financeiras e da tal dívida, surpreendeu-nos quando fez um grande investimento, nomeadamente na aquisição de viaturas e de autocarros elétricos, integralmente elétricos, dando um exemplo, e suponho que foi mesmo o primeiro município na região a adquirir viaturas elétricas que contribuirão decisivamente para a mobilidade de um concelho que, em termos regionais, está de certa forma isolado, porque está distante dos grandes centros. Como é que está a mobilidade das pessoas e que facilidades é que vai haver nos próximos tempos para maior e melhor mobilidade da população? Em termos regionais, estamos bem localizados e próximo dos grandes centros, Guarda e Viseu. Não há concelho que esteja melhor localizado desse ponto de vista que o Concelho de Fornos de Algodres. Isso é muito importante para atrair pessoas e atrair empresas para o nosso território. Tal como é muito importante termos mobilidade. Um dos eixos do programa é, de facto, um concelho com mais conectividade.
e a conectividade encaixa também na questão da mobilidade. A aquisição dos autocarros elétricos resultou, obviamente, num melhor serviço que nós prestamos hoje aos nossos alunos, aos nossos alunos e idosos. Um serviço que, ao mesmo tempo que prestamos um melhor serviço, também diminui os custos do município e diminui, obviamente, a pegada ambiental, porque nós também nos preocupamos muito com o futuro e as gerações futuras. Ao nível da mobilidade, nós temos uma prioridade muito grande, que é o reforço das ligações das freguesias à sede de concelho para aceder aos serviços. Nós ainda não conseguimos encontrar um modelo de transporte flexível que nós pretendemos, porque nós não queremos um modelo fixo em que as pessoas num determinado dia tenham que aceder a esse serviço e nos outros dias não possam aceder ao mesmo. Estamos a trabalhar muito para encontrar um modelo e a ver as melhores práticas europeias para encontrar um modelo que nos permita de facto disponibilizar esse serviço ao cidadão. E depois queremos muito também investir em algo que não temos neste momento, e o autocarro elétrico aí sim terá um papel decisivo, que é sobretudo na ligação de Fornos de Algodres aos grandes centros urbanos ao fim de semana, para permitir que os nossos jovens possam comodamente ir para as suas universidades estudar e depois também possam regressar para o nosso concelho sem que os seus pais tenham que se deslocar a Viseu ou à Guarda para que eles possam entrar no autocarro. A Câmara é um dos objetivos que nós temos, é criar um circuito ao fim de semana com o nosso autocarro elétrico que permita que os nossos jovens, com facilidade, cheguem ao local onde precisam de chegar para posteriormente poderem partir para as universidades, uma vez que, infelizmente, as entidades de transporte ainda não consideram como prioritário que todas as sedes de concelho tenham esse tipo de serviço ao fim de semana. Por último, obviamente temos que falar de saúde. Como é que está de saúde o Concelho de Fornos de Algodres e como é que poderá vir a estar daqui a 4 anos se Alexandre Lotre for eleito? Nós na saúde temos feito um trabalho muito, eu julgo mesmo muito importante. Nós fomos o primeiro concelho da região, de certeza absoluta. Ia dizer do país, mas é arriscado porque pode ter havido alguém que tenha feito antes e não me quero equivocar, mas fomos dos primeiros concelhos seguramente do país e o primeiro a ter o Gabinete de Saúde Oral no nosso centro de saúde. Tem feito um trabalho absolutamente notável numa área que eu considero crítica ao nível dos cuidados de saúde primários. Temos hoje muitos utentes do distrito a ir a Fornos de Algodres para resolver os seus problemas que não conseguem resolver em função das suas condições de recursos nas clínicas privadas. É evidente que não é um modelo concorrencial, é um modelo complementar da oferta privada que existe também em Fornos de Algodres. Temos uma unidade de cuidados na comunidade que ficou sediada em Fornos de Algodres e isso também se deve agradecer ao LS, que é uma unidade muito importante na prestação dos cuidados. Nós disponibilizámos uma viatura no último mandato para melhorar também a qualidade dos cuidados prestados pelo nosso centro de saúde ao domicílio, e no próximo mandato nós continuaremos muito atentos e muito vigilantes sobre a qualidade do serviço prestado ao nível dos cuidados de saúde primários no Concelho de Fornos de Algodres, porque os próximos 4 anos terão uma particularidade. Nós provavelmente iremos perder 2, 3 médicos em função da idade, a quem muito agradecemos pelo trabalho que têm feito pela nossa comunidade, e será importante que nós consigamos repor, no mínimo, essa falta. Muito preocupado, acredita não, estou preocupado. Que o sistema vai resolver os problemas? Eu estou preocupado porque tem havido demasiadas falhas ao nível da prestação de cuidados no centro de saúde, com demasiados encerramentos para aquilo que seria expectável. E a essa preocupação acrescenta-se o facto de ter 3 médicos que sei que nos próximos 4 anos irão naturalmente reformar-se. A parte que me dá algum conforto, diria, é o facto de Fornos de Algodres ter uma posição estratégica até para a captação de profissionais de saúde. O facto de estarmos muito próximo, mesmo no meio entre a Guarda e Viseu, faz com que seja mais fácil, julgo eu, pelo menos assim tem sido, de conseguir que os concursos para Fornos de Algodres sejam preenchidos. Nós ainda recentemente tivemos 2 médicos que foram para Fornos de Algodres, 2 jovens médicos que temos neste momento no centro de saúde, e portanto a nossa posição geoestratégica dá-nos algum conforto de que é possível repor essas carências que teremos, mas é preciso melhorar muito o nível de cuidado prestado ao nível dos cuidados de saúde primários. Fornos de Algodres não é exceção,
e tentaremos também, é algo que iremos estudar porque tem custos avultados, mas nós procuraremos perceber se temos alguma capacidade para conseguir, em algumas especialidades hospitalares, ter algum tipo de protocolos que nos garantam mais acesso e maior facilidade de acesso aos nossos municípios. Concluímos aqui aquilo que deveria ser um debate. Infelizmente os demais candidatos não se apresentaram, só Alexandre Lota aceitou o nosso convite. Tem um minuto agora para transmitir a sua mensagem aos nossos ouvintes. Eu julgo que já transmiti a mensagem durante esta entrevista. É evidente que o faria se estivéssemos no âmbito de um debate, mas basicamente aquilo que eu quero transmitir é que para mim é sempre um prazer apresentar as minhas ideias, defender aquilo que são os meus pontos de vista. Quem me conhece sabe que dou sempre a cara nos bons e nos maus momentos. Quem me conhece sabe que sou um homem trabalhador e um homem que cumpre aquilo com que se compromete, e as pessoas de Fornos de Algodos poderão sempre contar com esse Alexandre, com a pessoa que é corajosa, é determinada, que gosta muito da sua terra e que sempre que é preciso defender a sua terra está na linha da frente, e o Luís acho que pode perfeitamente testemunhar isso, porque quando foi preciso, e há 2 projetos que eu tenho muito orgulho no âmbito das funções que tenho também como dirigente do Partido Socialista, de conseguir para os nossos territórios, que foi a eliminação das portagens e a redução do IVA na eletricidade para todos os cidadãos da nossa região. Eu estive sempre na linha da frente e a verdade é que consegui. E, portanto, tenho muito orgulho nisso, e agentes de Fornos de Algodos podem sempre contar com o meu trabalho, o meu empenho e a minha capacidade de lutar por aquilo que são os seus direitos. Agradecemos a disponibilidade de Alexandre Lota, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Fornos de Algodos. Terminamos aqui o nosso entrevista, porque de facto não foi possível fazer um debate, porque, como já disse no início, Rui Furtado do PSD, Rui Ferreira do Chega e Joaquim Almeida da CDU não acederam ao nosso convite para participar neste debate. Este programa está a ser transmitido pela Rádio Antena Livre de Gouveia e pela Rádio Altitude. Será reposto na Rádio Altitude, para quem não ouviu, pelas 20 horas, além de estar a ser transmitido nas redes sociais. Na produção esteve o Pedro Correia e a Diana Rodrigues. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.